Meu nome é Marie Wolf, tenho 22 anos e sou soldado de primeira classe do Exército dos Estados Unidos. Exatamente às 2 da manhã, eu estava deitada no chão frio de mármore, com sangue escorrendo de um corte na cabeça. A tíbia da minha perna direita quebrou em um ângulo que eu só tinha visto em manuais de treinamento de médicos de combate. A dor era bíblica, mas não era nada comparada a ver minha mãe, Elaner, simplesmente alisando as rugas do seu vestido de gala. Ela olhou para mim, depois para o marido político e disse: "Limpa isso, Marcos. Os doadores chegam em 1 hora." "Mãe", eu disse com a voz rouca. Ela se ajoelhou, os olhos como lascas de gelo. "Você deveria ter assinado os papéis. A carreira do Marcos é mais importante." Mas isso não foi o pior. Ela se inclinou perto do meu ouvido, sussurrando um segredo terrível sobre meu pai, o capitão David Wolf. Um segredo que mudou tudo. Antes de continuar minha história, por favor, clique em curtir e inscreva-se se estiver assistindo a este vídeo. Conte-me de onde você é nos comentários abaixo. O comando "limpe isso" ainda pairava no ar, mais frio que o mármore italiano pressionado contra minha bochecha. Minha mãe, Elaner, não se afastou depois de ser dispensada. Em vez disso, ela se abaixou, a seda de seu vestido verde esmeralda farfalhando como folhas secas. O aroma do seu perfume, uma nuvem cara e avassaladora de Black Orchid, de Tom Ford, preencheu meus sentidos, misturando-se ao odor metálico do meu próprio sangue. Era o aroma que eu associava a galas beneficentes e eventos de arrecadação de fundos políticos, o cheiro da sua nova vida. Agora seria para sempre o cheiro da traição. Seu rosto estava a centímetros do meu, uma máscara perfeitamente preservada da alta sociedade do norte da Virgínia. Mas a voz dela, quando soou, era um sibilo venenoso apenas para os meus ouvidos. "Você sempre idolatrou seu pai como um santo, não é, Marie?" Tentei balançar a cabeça, um gesto inútil que me fez sentir uma nova onda de agonia. Um gemido baixo escapou dos meus lábios. A dor aguda e lancinante na minha perna era um sinal constante e gritante, mas as palavras dela estavam começando a eclipsá-la. "Você já se perguntou o que ele realmente fez lá?" ela continuou, com o hálito quente e fétido contra minha pele. "Seu capitão David Wolf, seu herói." Ela fez uma pausa, deixando o silêncio se prolongar, me deixando afogar nele. "Ele não era o herói que você pensa que era. Ele era tão egoísta quanto qualquer outro homem. Aquele fundo fiduciário que ele te deixou, aquele fundo memorial do qual você tanto se orgulha." Seus olhos se estreitaram, e neles, vi um lampejo de algo verdadeiramente maligno. Triunfo. "Esse era o dinheiro da penitência dele", ela sussurrou, as palavras soando como golpes cirúrgicos precisos. "Penitência pelo que ele fez à sua avó e a mim." Cada palavra era uma nova fratura, não nos meus ossos, mas no próprio alicerce da minha alma. Penitência, dinheiro. As duas palavras ecoaram no silêncio repentino e cavernoso da minha mente, destruindo tudo o que eu sempre considerei sagrado. Por um instante, a dor física desapareceu, substituída por uma frieza horrível e oca que se espalhou do meu peito para fora. Meu mundo não apenas rachou, ele se atomizou. Capitão David Wolf, o homem que me ensinou a ler uma bússola e a ficar em posição de sentido. O homem cujo uniforme azul pendia em uma sacola de roupas protegida no meu armário de infância como uma relíquia sagrada. O homem cuja foto emoldurada, aquela em que me concedeu meu primeiro distintivo de atirador de elite, estava sentada na minha mesa de cabeceira no quartel. Aquele homem, minha estrela-guia, minha definição de honra, de repente se foi. Em seu lugar estava um estranho, um fantasma envolto nas palavras horríveis da minha própria mãe. Penitência por quê? O que ele fez? A pergunta gritava dentro da minha cabeça, mas eu não tinha voz para fazê-la. Meu olhar passou do rosto triunfante da minha mãe para Marcos. Ele estava em pé junto à grande lareira, completamente imperturbável diante do corpo despedaçado da enteada no chão. Sua atenção estava no celular. Ele não estava chamando uma ambulância. Estava fazendo uma ligação diferente. "Sim, é o Thorne", disse ele, com a voz baixa e controlada, o tom que usava com lobistas e senadores.
Temos um problema aqui na Câmara. Um assunto de família. Preciso que seja resolvido discretamente. Sim, uma perturbação doméstica. Ela teve um episódio instável. Precisamos administrar a narrativa. Ele nem sabia. Não fazia ideia de que sua esposa, em um único ato de crueldade casual, acabará de detonar uma bomba muito mais destrutiva do que uma simples agressão brutal. Ele achava que era por dinheiro, por eu me recusar a abrir mão da minha herança para financiar sua próxima campanha. Ele estava errado. Minha mãe não tinha apenas quebrado meu corpo. Ela estava tentando aniquilar meu espírito. Ela estava tentando salgar a terra do meu passado para que nada pudesse crescer lá novamente. E esse foi o erro dela. Porque naquele momento de desolação absoluta, com o herói da minha vida morto pela segunda vez, algo mais ressuscitou dentro de mim. Não era esperança. Era algo mais duro, mais frio. Era o instinto de um soldado. Meu treinamento assumiu o controle. Uma voz calma e clara cortando a névoa de dor e choque. Avalie a situação. Identifique a ameaça, neutralize ou fuja. As ameaças estavam bem na minha frente. Fuja não era uma opção. Restava apenas um caminho. Se tudo em que eu acreditava fosse mentira, então eu não tinha mais nada a perder. E um soldado sem nada a perder é a pessoa mais perigosa no campo de batalha. Eu tinha que viver. Eu tinha que saber a verdade. Com as últimas forças, forcei minha mão esquerda, a que não estava presa sob mim, a se mover. O desáspero raspou minha pele enquanto meus dedos tateavam o bolso. Meu celular ainda estava lá. Meus dedos, escorregadios com uma mistura de suor e sangue, tremiam ao se fecharem em volta dele. Arrastei-o para fora, a tela escondida da vista deles. Eu não precisava ver. 3 números estavam gravados na minha memória muscular. 911, meu polegar apertou o último dígito. Eu não conseguia falar. Só conseguia segurar o telefone perto da boca e soltar uma série de respirações irregulares e desesperadas, esperando que o atendente do outro lado da linha entendesse, esperando que conseguisse rastrear a ligação. Foi uma ave-maria. Mas foi o suficiente. Aquele chamado não foi apenas para salvar minha vida. Foi o primeiro tiro disparado em uma guerra que eles nem sabiam que eu havia declarado. O efeito foi quase imediato. Fracamente, a quilômetros de distância, um som começou a cortar a noite. Uma sirene se aproximando. Mais alta. Marcos levantou a cabeça de repente, sua máscara política presunçosa se desfez, substituída por pânico puro. O que você fez? Sibilou, com os olhos fixos no telefone na minha mão. Sua vagabunda, tentou pegá-lo, mas era tarde demais. O som era inegável agora, um lamento agudo cortando o silêncio bem cuidado do nosso rico subúrbio da Virgínia. Elaner ficou paralisada, com o rosto em um tom pálido e medonho. A mente por trás de tudo, a mulher que acabará de tentar envenenar a alma da própria filha, cometera um erro de cálculo crucial. Ela subestimou seu alvo. Não entendia que, quando se encurrala um lobo, ele não morre em silêncio. Ele revida. As luzes vermelhas e azuis piscantes de uma viatura policial atravessavam as janelas do chão ao teto, pintando o cômodo com pinceladas frenéticas de cor. Elas dançavam sobre seus rostos horrorizados, iluminando seu choque, seu medo, sua ruína absoluta. Foi a última coisa que vi antes que a escuridão finalmente me levasse. E naquela escuridão, uma nova imagem se formou. Não o rosto da minha mãe, nem o de Marcos. Era o rosto do meu pai, sorrindo em uma fotografia antiga, mas agora uma sombra o cobria. Uma mancha escura de dúvida, transformando o rosto do meu herói no rosto de um estranho. Acordei com o cheiro de antisséptico e água sanitária, um aroma estéril que só poderia pertencer a um hospital militar. Meu mundo era uma paisagem branca, lençóis brancos, paredes brancas, azulejos brancos no teto. Uma dor surda e latejante irradiava da minha perna direita, envolta em um gesso pesado e suspensa no ar por uma teia de roldanas e pesos.
Era uma dor limpa, controlável, distante, nada comparada à tempestade que rugia dentro da minha cabeça. Os ferimentos físicos eram apenas uma nota de rodapé. A verdadeira ferida foi deixada pelo sussurro da minha mãe: penitência, dinheiro. As palavras ecoavam sem parar, um fantasma na máquina da minha mente. Elas me seguiram do frio chão de mármore até o silêncio estéril daquele quarto em Walter Reed. Meus olhos se voltaram para a parede em frente à minha cama. Alguém, provavelmente uma enfermeira bem-intencionada, havia colado uma fotografia ali. Era do dia em que me formei no treinamento básico em Fort Jackson. Meu pai estava me abraçando, seus braços fortes em volta dos meus ombros, seu rosto radiante de um orgulho tão brilhante que parecia capaz de iluminar o mundo. Eu estava sorrindo, com o rosto corado de exaustão e triunfo. Meu uniforme ainda engomado e novo. Durante anos, aquela fotografia fora minha prova de valor, minha pedra de toque. Agora, olhando para ela, eu via algo diferente. Eu via um estranho com o rosto do meu pai. O orgulho em seus olhos agora parecia praticado. O sorriso em seus lábios parecia uma máscara cuidadosamente construída. Seria real? Ou ele estaria escondendo algo por trás daquela fachada heroica perfeita? A pergunta era um veneno que se infiltrava no tempo, contaminando cada memória que eu guardava. O arquivo da minha vida estava sendo corrompido, um arquivo precioso de cada vez. Minha mente se afastou do quarto estéril, flutuando de volta para uma manhã fresca de outono no lago Shenandoah. Era nossa última pescaria, poucas semanas antes de sua missão final. Lembrei-me do balanço suave do barco, do ar fresco das montanhas Blue Ridge enchendo meus pulmões, da névoa se erguendo da superfície da água como fumaça. Ele estava me ensinando a iscar um anzol com uma minhoca viva, com suas mãos grandes e calejadas surpreendentemente gentis. Ele me chamava de Joe, seu antigo apelido militar para mim. Paciência, Joe, ele disse, com a voz grave e reconfortante. Às vezes, os peixes maiores se escondem nos lugares mais profundos e escuros, aqueles pelos quais você tem que se esforçar. Na época, pensei que ele estivesse falando apenas de roubá-lo. Pensei que fosse uma simples lição de pesca, de vida. Agora, suas palavras assumiram um novo significado sinistro. Estaria ele falando de si mesmo? Estaria tentando me dizer que suas próprias profundezas continham uma escuridão que eu não conseguia ver? A lembrança, antes uma fonte de calor e conforto, agora parecia um aviso enigmático que eu não conseguirá entender. Que tipo de monstro se esconde na parte mais profunda e sombria de um homem que você chama de herói? E as cartas? Fechei os olhos, tentando me lembrar delas. Pilhas delas, enviadas de AOBS empoeirados no Afeganistão, o papel fino e desgastado pela viagem. Cheiravam a areia e ao aroma suave e doce do tabaco de cachimbo que ele costumava fumar. Em sua maioria, eram cheios de amor e incentivo, conselhos sobre meu treinamento, perguntas sobre minha mãe. Mantenha a cabeça baixa e o ânimo alto, Joe. Deixe-me orgulhoso. Mas, enquanto eu vasculhava as memórias, concentrei-me nas últimas. O tom havia mudado, não é mesmo? Era sutil, algo que na época descartei como fadiga de combate. A caligrafia estava um pouco menos firme. As palavras eram mais pesadas, mais cansadas. Havia uma sensação de remorso, um fio de pedido de desculpas entremeado aos conselhos paternos de sempre. Um verso de sua última carta agora me gritava do passado: há coisas que um homem faz por seu país e coisas com as quais ele tem que conviver por si mesmo. Espero que você entenda um dia. Minha mãe e eu lemos essa frase juntas em nossa cozinha silenciosa. Ela suspirou e disse: a guerra está cobrando seu preço. Nós duas atribuímos isso ao peso esmagador do comando. Mas estávamos erradas. Estávamos tão cegas pela nossa adoração pelo capitão David Wolfe, o herói, que perdemos a confissão de David Wolfe, o homem. Estaria ele tentando nos preparar para uma verdade que nunca teve a chance de contar? Então meus pensamentos se voltaram para ela, minha mãe, Eleanor Wolfthorne. Imaginei-a no funeral do meu pai em Arlington. Ela estava tão alta,
um pilar de pesar digno em um vestido preto, aceitando a bandeira americana dobrada da guarda de honra. Seu estoicismo era lendário. Ela era a viúva estrela de ouro perfeita, um ícone de força e graça para toda a comunidade militar. Todos a admiravam. Eu a admirava. Como poderia aquela mulher, a mulher que suportou sua dor com tão profunda honra, ser a mesma criatura que se levantou sobre meu corpo ferido e alisou seu vestido? O mesmo monstro que usou a memória do meu pai como arma para me destruir. Qual era a máscara? A viúva em luto ou a socialite insensível? Seria o sussurro dela a verdade amarga, um segredo que ela guardava há anos? Ou seria apenas mais uma mentira, uma munição cuidadosamente escolhida para me manipular e me fazer assinar aqueles papéis para Marcos? Eu estava presa entre duas realidades, duas versões dos pais que eu achava que conhecia. Eu estava à deriva em um mar de memórias fragmentadas, sem terra à vista. Tudo era uma questão. Nada era certo. Percebi então, com uma clareza arrepiante, que antes de poder lutar contra Marcos e suas mentiras, eu tinha que lutar uma batalha muito mais difícil. Eu tinha que lutar contra os fantasmas que agora assombravam meu próprio passado. Uma batida suave na porta me tirou dos meus pensamentos. Uma médica da marinha, uma jovem de olhos gentis, entrou para verificar meus sinais vitais. Ela sorriu gentilmente enquanto ajustava meu soro intravenoso. Você é durão, soldado, disse ela suavemente. Levou uma surra, mas está estável. É forte. Um verdadeiro lutador. Suas palavras deveriam ser um conforto, um elogio, mas atingiram como um soco no estômago. Uma lutadora, pensei enquanto ela saía apressada da sala, me deixando sozinho com o silêncio novamente. Eu nem sei mais pelo que estou lutando. A pergunta persistiu por muito tempo depois que o paramédico foi embora. Pelo que estou lutando? Nos dias que se seguiram, a resposta tornou-se brutalmente clara. Eu lutava pela minha própria sanidade num campo de batalha muito mais insidioso do que qualquer outro para o qual eu havia treinado. Enquanto minha perna se recuperava lentamente nos confins estéreis de Walter Reed, Marcus Thorne lançou uma segunda ofensiva. Começou com os tabloides de Washington. Fontes anônimas próximas à família começaram a alimentá-los com uma narrativa cuidadosamente elaborada. Eu estava folheando as notícias no meu celular e lá estava, uma manchete criada para semear a dúvida. Enteada de político e incidente doméstico perturbado. Eles nunca publicavam mentiras descaradas, apenas sugestões venenosas. Pintaram o retrato de uma jovem soldado problemática, lutando com as consequências psicológicas do serviço, que havia exagerado durante uma acalorada disputa familiar por questões financeiras. Me chamaram de filha instável. Marcos, é claro, foi retratado como padrasto paciente, tentando conseguir a ajuda de que ela precisava. Ele estava usando meu serviço como arma contra mim, distorcendo o uniforme que eu usava com honra, transformando-o em um símbolo de instabilidade mental. Cada sacrifício que eu havia sofrido pelo meu país estava sendo usado como evidência para me desacreditar. Então veio a batalha judicial. Foi uma guerra lenta e desgastante de atrito. Os advogados caros de Marcos entraram com uma petição atrás da outra para adiar o processo. A tática principal deles era atacar minha credibilidade, entrando com um pedido formal de avaliação psiquiátrica completa. Eles queriam colocar minha mente em julgamento, não as ações do meu padrasto. Os interrogatórios com os detetives foram os piores. Havia um ceticismo sutil e corrosivo em suas perguntas. Um deles, um detetive com olhos cansados, inclinou-se para a frente na desconfortável cadeira do hospital. Senhora Wolff, disse ele, chamando-me de Miss em vez de soldado, sutilmente me despojando da minha identidade militar. Em seu depoimento, a senhora disse que a discussão estava se agravando. Por que a senhora simplesmente não foi embora? Olhei para ele, com a garganta apertada. Era a minha casa. Para onde eu deveria ir? Você teve treinamento de combate, certo? Outro detetive interrompeu. Como você acabou com um ferimento tão grave se é um soldado treinado? Eles não entendiam.
Não conseguiam entender que o inimigo mais perigoso não é aquele que você vê chegando a quilômetros de distância. É aquele com quem compartilhou refeições. As perguntas, carregadas de culpabilização da vítima, me faziam sentir como se eu fosse a pessoa que tinha feito algo errado. A fria indiferença do sistema foi um segundo ataque. Meus dias caíram numa rotina exaustiva. A fisioterapia era um inferno à parte. A sala de fisioterapia era um espaço amplo e aberto, repleto de sons de grunhidos, pesos tilintando e o zumbido silencioso e determinado de soldados tentando reconstruir seus corpos. Era uma sala cheia de heróis. Fuzileiros navais que perderam membros em IEDS, Rangers que caíram de Black Hawks. Seus ferimentos eram visíveis, marcas tangíveis de sacrifício. Eles eram orados. Meu ferimento era fruto de uma traição. Estava escondido sob um gesso, um segredo vergonhoso em uma sala cheia de bravura. Eu me sentia um impostor. Eu observava outros soldados recebendo visitas de suas famílias. As mães traziam potes de tupperware cheios de comida caseira, gumbo apimentado da Louisiana que enchia o ambiente com seu aroma saboroso ou uma torta de maçã quentinha. Elas ficavam sentadas por horas, conversando, rindo, proporcionando um conforto que nenhuma quantidade de morfina conseguia reproduzir. E então lá estava eu. Sozinho nas barras paralelas, reaprendendo a andar de muletas. Cada passo desajeitado e doloroso era uma lembrança daquela noite, dos olhos frios da minha mãe, do meu isolamento absoluto. Minha família não estava me trazendo conforto. Eles eram o dispositivo explosivo improvisado. Foi nessa profunda solidão que um tipo diferente de luta começou, uma investigação. Se o sistema não descobrisse a verdade, eu descobriria. Comecei com a antiga unidade do meu pai, ligando para os homens com quem ele havia servido, cujos números foram retirados de uma antiga lista telefônica. As primeiras ligações foram sem saída. A maioria foi educada, mas distante, deixando claro que não queria se envolver em um drama familiar conturbado envolvendo um político poderoso. Mas continuei ligando. Finalmente, encontrei um nome quase no final da lista: Frank Miller, um sargento-mor aposentado que havia sido sargento de pelotão do meu pai por anos. Sua voz era rouca e cautelosa. Marie, seu pai era um bom homem, disse ele. Mas algumas coisas que acontecem em uma zona de guerra são melhores deixadas lá. As pessoas lá em casa jamais conseguirão entender. Eu não sou as pessoas lá em casa, Sargento Mor, eu disse, com a voz firme. Sou um soldado e sua filha, e eles estão tentando destruir o nome dele. Por favor, eu só preciso entender. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu ouvi dar uma longa e lenta tragada em um cigarro. Seu pai foi um herói, Marie. Nunca duvide disso, ele finalmente suspirou. Mas houve uma missão na província de Kandahar. Deu errado. Informações ruins. Isso mudou. Ele não disse mais nada, mas me deu algo. Não era uma resposta, mas uma migalha de pão. Uma única palavra para me agarrar na escuridão: Kandahar, um lugar no mapa a milhares de quilômetros de distância. Um ponto de partida na história obscura e esquecida do homem que eu chamava de meu pai. Naquela noite, sozinha no meu quarto, o peso de tudo aquilo, a mídia, os advogados, a solidão, esse novo mistério assustador, quase me destruiu. É um fardo pesado lutar pela verdade quando parece que o mundo inteiro já decidiu que você é uma mentirosa. Se você já sentiu que teve que lutar uma batalha sozinha, por favor, apoie esta história clicando no botão de curtir. E nos comentários, escreva apenas uma palavra: Kandahar. Avise a todos que vamos descobrir o que aconteceu lá juntas. Recostei a cabeça no fino travesseiro do hospital, com o corpo dolorido e o espírito esgotado. Eu estava tão cansada de lutar. Olhei ao redor do quarto vazio e meus olhos pousaram em um pôster motivacional genérico colado na parede. Tinha a imagem de uma montanha ao nascer do sol, mas foi a citação abaixo que me chamou a atenção. Palavras de uma escritora chamada Brené Brown: vulnerabilidade não é fraqueza. É a nossa maior medida de coragem. Fiquei olhando para as palavras, deixando-as assimilar. Coragem.
Talvez a luta não fosse sobre ser forte. Talvez fosse sobre ter a coragem de se deixar abater e seguir em frente mesmo assim. Não era grande coisa, mas era um lampejo de luz. E naquele momento, um lampejo de luz era tudo o que eu tinha. As palavras naquele cartaz ficaram comigo, um zumbido silencioso no fundo da minha mente. Vulnerabilidade não é fraqueza. Era um conceito novo, uma reversão completa de tudo o que me ensinaram no exército, onde a força era a única moeda que importava. Eu estava pensando nisso quando a porta do meu quarto de hospital se abriu sem bater. Uma mulher com uma cabeleira ruiva vibrante e olhos aguçados como os de uma águia estava parada na porta. Ela não era médica nem enfermeira. Carregava uma pasta de couro surrada em vez de uma prancheta, e seu blazer feito sob medida era sério. Soldado de primeira classe Wolf? Perguntou ela, com a voz clara e direta. Assenti lentamente. Meu nome é Jessica Riley. Sou do consórcio de veteranos. Ela entrou, colocando a pasta na cadeira de visitas com um baque decisivo. Li sobre a sua situação nos jornais, disse ela, com uma expressão entre irritada e divertida. Aqueles artigos inúteis. Passei 10 anos como oficial do JAG. Consigo sentir o cheiro de manobras políticas a quilômetros de distância. Pela primeira vez em semanas, alguém olhou para mim sem piedade ou desconfiança. Não vi uma vítima destruída ou um soldado instável. Jessica Riley olhou para mim e viu um caso. Ela viu uma luta. Foi a sensação mais reconfortante que tive em muito tempo. Estou aqui para oferecer nossos serviços pro bono, continuou ela, abrindo a maleta. Isto é, se você quiser revidar, e pelo que li nas entrelinhas daquele lixo, meu instinto me diz que sim. Esperança é uma coisa perigosa quando não se tem nenhuma. Parecia um truque. Por quê? Perguntei, com a voz rouca de desuso. Por que você me ajudaria? Jéssica fez uma pausa, e seu olhar penetrante se suavizou por uma fração de segundo. Porque vi homens como Marcus Thorne durante toda a minha carreira. Homens que se envolvem na bandeira enquanto insultam as mesmas pessoas que juraram protegê-la. E porque nenhum soldado deveria ter que lutar uma batalha sozinho na frente interna. Então contei tudo a ela. As palavras saíram jorrando, uma torrente de dor e confusão que eu havia guardado por muito tempo. Contei a ela sobre a discussão, a agressão, o telefonema calmo de Marcos para seu intermediário e, então, com a voz quase sussurrando, contei a ela sobre minha mãe. Contei a ela o segredo que Elaner havia sussurrado em meu ouvido, o terrível veneno sobre meu pai ser egoísta, sobre seu legado ter sido construído com dinheiro de penitência. Preparei-me para o ceticismo inevitável, para as perguntas gentis sobre se eu poderia ter ouvido mal ou se o trauma me confundira. Era o que os detetives haviam insinuado. Era o que eu mesma começara a temer. Mas Jéssica apenas ouviu. Ela não interrompeu. Assentiu, sua caneta riscando um bloco de notas amarelo, capturando os detalhes do meu pesadelo. Quando terminei, a sala estava pesada em silêncio. Não consegui me forçar a olhar para ela, com medo do que poderia ver em seus olhos. Ela estendeu a mão por cima da mesinha e tocou delicadamente na minha. Eu estremeci, mas então olhei para cima. Ela estava olhando diretamente para mim, sua expressão inabalável. Eu acredito em você, disse ela. 3 palavras. Foi só o que precisou. 3 palavras simples que fizeram o que nenhuma fisioterapia ou analgésicos conseguiram. Elas começaram a recolocar os pedaços fraturados do meu espírito no lugar. Uma parede de gelo que eu nem sabia que havia construído ao redor do meu coração rachou e depois se estilhaçou. As lágrimas que eu me recusara a derramar, as lágrimas que eu considerava uma fraqueza, finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza ou autopiedade. Eram lágrimas de puro alívio. Jéssica se tornou mais do que minha advogada. Nos dias que se seguiram, ela se tornou minha tábua de salvação. Ela se tornou a irmã mais velha que eu nunca tive, a comandante de que eu precisava desesperadamente. Ela me trazia arquivos de casos para ler em vez de revistas de celebridades.
Ela me trazia um café decente de verdade de uma loja local em Bethesda, não a água morna para lavar louça que o hospital servia. Ela aparecia com uma caixa rosa de donuts, e nós ficávamos sentados lá, discutindo os detalhes do meu caso, com o cheiro de café fresco e açúcar cristalizado preenchendo o quarto estéreo. Ela me contou sobre a citação de Brené Brown no cartaz. Explicou que vulnerabilidade não é ser fraco, mas ter a coragem de aparecer e ser visto quando você não tem controle sobre o resultado. Pela primeira vez, me senti visto. Através da Jéssica, aprendi que o consórcio de veteranos era mais do que apenas uma sociedade de assistência jurídica. Era uma rede, uma irmandade oculta de sobreviventes. Ela me contou sobre outros casos que havia tratado, um sargento da Marinha lutando pela custódia dos filhos contra uma esposa abusiva com conexões políticas, uma capitã da Força Aérea cujo comandante tentava enterrar sua acusação de assédio sexual. Eu não era uma anomalia. Eu fazia parte de uma tribo que eu nunca soube que existia. Eles eram minha nova família, uma família forjada na diversidade, não no sangue. Certa tarde, Jéssica chegou com um quadro branco que havia pegado emprestado de uma sala de reuniões. Tudo bem, Marie, disse ela, seu tom mudando de amiga solidária para advogada perspicaz. Marcos está jogando um jogo de xadrez político. Ele está usando a mídia para estruturar a narrativa antes mesmo que isso chegue a um tribunal. Ela destampou um marcador preto de quadro branco. Então, não entramos no jogo dele. Não reagimos. Atacamos. Ela desenhou um diagrama no quadro. De um lado, escreveu a agressão. Do outro, Kandahar. A acusação de agressão é a nossa jogada inicial. É simples, mas os advogados dele vão tentar complicar a situação questionando seu estado mental, explicou ela, batendo no quadro. O verdadeiro checkmate chegou. Ela circulou Kandahar. Seja lá o que for que sua mãe estivesse falando, seja lá qual for o segredo que seu pai guardava, Marco sabe. Ou acha que sabe. Pessoas como ele não constroem suas vidas em terreno sólido. Elas as constroem com base em segredos e influência. O segredo do seu pai é a influência dele sobre sua mãe. É a chave. Se descobrirmos o que ele está tão desesperado para manter escondido, todo o seu castelo de cartas ruirá. Pela primeira vez desde que acordei neste hospital, senti uma onda de adrenalina que não tinha nada a ver com dor ou medo. Era esperança, crua, poderosa e focada. Olhei para Jéssica, para o plano de batalha esboçado no quadro branco, e senti a mudança profunda nos meus ossos. Eu não era mais uma vítima caída no chão. Eu era um soldado se preparando para a batalha. Jéssica arrumou sua maleta, com um sorriso satisfeito no rosto. Enquanto estava parada na porta, pronta para ir embora, virou-se para mim. Eles acharam que você ficaria em silêncio, Marie, disse ela, com a voz baixa, tomada por uma determinação fria e firme. É hora de mostrarmos a eles o que um soldado de verdade faz quando está encurralado. Eles começaram esta guerra, mas nós vamos terminá-la. As palavras de Jéssica se tornaram minha armadura. Eles começaram esta guerra, mas nós vamos terminá-la. Repeti-as para mim mesma como um mantra, um novo credo para esta nova e desconhecida guerra. Eu precisava delas porque, alguns dias depois, o inimigo lançou um ataque psicológico. Eu estava na sala de fisioterapia, suando durante uma série dolorosa de elevações de pernas, quando a vi. Minha mãe. Ela não deveria estar ali. Walter Reed tinha protocolos rígidos para visitas, mas as regras, eu estava aprendendo, não se aplicavam à esposa de um político poderoso. Ela não estava sozinha. Atrás dela, a uma distância respeitosa, vinham duas pessoas de terno escuro, um homem e uma mulher, ambos carregando pastas, sua equipe jurídica. A própria Elaner parecia impecável, vestida com um tailleur creme Saint John e o cabelo loiro impecavelmente penteado. Ela parecia menos como se estivesse visitando a filha ferida e mais como se estivesse participando de um almoço beneficente em Washington, D.C., com uma caixa de doces branca amarrada com um barbante simples. Ao se aproximar, um aroma familiar, enjoativamente doce, chegou até mim. Canela, nozes pecan torradas e manteiga.
Meu estômago se apertou. Trouxe o seu favorito, disse ela, com a voz suave como seda, como se a última vez que conversamos não tivesse me envolvido em um sangramento no chão. Torta de nozes pecan caseira. Aquele cheiro, antes o aroma de férias e conforto, agora cheirava a veneno. Foi um movimento calculado, uma arma da minha infância, usada para amenizar a situação antes da invasão principal. Meu fisioterapeuta, um capitão do exército pragmático, deu uma olhada na comitiva e discretamente me levou a uma sala de consulta particular. Sentamos frente a frente em uma mesa pequena e esterilizada. Elaner colocou a torta entre nós como uma oferta de paz. Ela não perguntou sobre a minha perna. Não mencionou o gesso, as muletas ou a dor que me queimava constantemente. Em vez disso, começou a falar sobre o futuro da nossa família. Ela falou sobre o quão estressado Marcos estava, como todo aquele incidente lamentável não passava de um terrível mal-entendido. Falou sobre os erros que todos cometem. Ela estava me manipulando, tentando reescrever a história, pintando o quadro de uma briga familiar normal que simplesmente saiu do controle. Fiquei em silêncio, com as mãos entrelaçadas no colo, deixando-a tecer sua teia de mentiras. Esta não era minha mãe. Era o embaixador de Marcos. Então veio a oferta, o verdadeiro motivo da visita dela. Marcos está disposto a ser muito generoso, Marie, disse ela, com a voz assumindo um tom conspiratório. Se você concordar em desistir deste processo e assinar um acordo de confidencialidade, ele não só cobrirá todas as suas despesas médicas, como também a inscreverá em um programa de terapia residencial de alto nível em algum lugar tranquilo no interior. E, claro, haverá um acordo financeiro substancial para compensá-la pelo transtorno. Ela se inclinou para a frente, sua mão perfeitamente manicurada alcançando a minha do outro lado da mesa. Pense nisso, querida, ela sussurrou. Isso tudo pode acabar. Tudo pode voltar a ser como era. Podemos ser uma família novamente. Uma família. A palavra soou obscena saindo de seus lábios. Puxei minha mão de volta, guardando-a em segurança debaixo da mesa. A armadura das palavras de Jéssica se manteve firme. Eu não era mais a garota confusa e de coração partido na cama do hospital. Eu era um soldado e reconhecia a tática. Ela estava sondando minhas defesas, procurando uma fraqueza. Olhei-a diretamente nos olhos. Não levantei a voz. Não deixei transparecer a raiva que sentia. Simplesmente fiz uma pergunta em voz baixa: qual é o segredo em Kandahar? A transformação foi instantânea e aterrorizante. A máscara da mãe preocupada não se partiu apenas. Ela se vaporizou. O sorriso caloroso e gentil desapareceu, substituído por uma linha fria e dura. Seus olhos, que fingiam compaixão, transformaram-se em lascas de sílex. Esta era a verdadeira Elaner, aquela que eu vira na noite do ataque. Não faço ideia do que você está falando, ela retrucou, com a voz áspera e quebradiça como o vidro quebrando. Aquela sua advogada está te enchendo a cabeça com bobagens. Você está egoisticamente destruindo esta família por nada. Lá estava ela, o pivô. Quando a sedução falhou, ela recorreu à culpa. Ela tinha jogado a cartada dela, e eu me recusei a desistir. Eu tinha visto o monstro por trás da máscara, e agora ela sabia que eu o tinha visto. A reunião havia terminado. Seu advogado, o homem de terno, deu um passo à frente como se tivesse sido avisado. Mas eu não estava olhando para ele. Eu estava olhando para minha mãe, vendo-a como ela realmente era, uma mulher com tanto medo de perder seu status, sua segurança, que sacrificaria a própria filha para protegê-los. Ela se levantou para sair, pegando a bolsa e se recompondo. À porta, parou e se virou, seu rosto um retrato cuidadosamente desenhado de decepção. Seu pai ficaria tão decepcionado com você, Marie, disse ela, com a voz carregada de falsa tristeza. Ele era um homem que valorizava a família acima de tudo. Ele sempre quis nos proteger. Ela deixou as palavras pairarem no ar por um instante. Não faça algo de que se arrependerá no futuro. Não era um conselho. Era uma ameaça,
uma última salva desesperada usando a arma mais poderosa do seu arsenal, a memória do meu pai. Ela mantinha o legado dele como refém, me avisando que, se eu continuasse, seria eu quem o destruiria. Ela e sua comitiva saíram, deixando a caixa de torta de nozes pecan fechada sobre a mesa. De repente, o ambiente ficou 10 graus mais frio. O cheiro doce da torta agora parecia rançoso, símbolo de um amor que estava podre até a medula. Mas eu não estava com medo. Não estava machucada. O gelo em minhas veias havia sido substituído por um fogo que queimava lentamente. Ela achou que estava me avisando, mas tudo o que fez foi confirmar o que Jéssica e eu já suspeitávamos. Kandahar não era nada. Era tudo. E eles estavam com medo de que eu descobrisse o que era. A torta de nozes pecan permaneceu na mesa, um monumento à missão fracassada da minha mãe. Pedi a uma enfermeira que a jogasse fora. Eu sabia que a luta não tinha acabado, mas pensei que pelo menos teria um momento de paz. Eu estava enganado. Na manhã seguinte, chegou um pacote de um entregador. Era uma pequena e modesta caixa de papelão com a letra elegante da minha mãe na etiqueta. Minhas mãos estavam firmes quando a abri. Lá dentro, aninhado em papel de seda, estava Barnaby. Era um ursinho de pelúcia surrado, um presente do meu pai antes de sua última missão. Seu pelo estava desgastado até a raiz em alguns lugares. Um de seus olhos de botão estava faltando e seu sorriso costurado estava torto. Ele era a coisa mais preciosa que eu possuía. Ele era meu último elo tangível com um homem que era meu herói. Eu o levantei e então vi uma mancha escura e feia manchando a pelagem marrom desbotada de sua barriga. Era de uma cor marrom avermelhada, enferrujada. Eu soube instantaneamente o que era. Sangue. Meu sangue. Da noite no chão de mármore, ela o havia levado. Ela havia mergulhado deliberadamente este objeto sagrado da minha infância nas evidências de seu próprio crime. Meu estômago revirou com uma onda violenta de náusea e nojo. Debaixo do braço dele, havia um pequeno cartãozinho creme, do tipo que minha mãe usava para cartas de agradecimento. Em sua letra cursiva perfeita e sinuosa, ela havia escrito 5 palavras: não destrua o que sobrou dele. Não era um apelo. Não era um lembrete. Era uma guerra psicológica da mais alta ordem. Ela estava profanando uma memória sagrada para me ameaçar. Uma raiva fria e pura, diferente de tudo que eu já havia sentido antes, começou a crescer no meu peito. Como se tivesse sido um sinal, meu telefone tocou. Era Jéssica. Sua voz era só profissional, desprovida da cordialidade habitual. Marie, acabei de receber uma ligação de um contato no Pentágono, disse ela, com um tom sério. O gabinete do senador Thorne entrou com um inquérito formal no Departamento do Exército. Eles estão solicitando uma revisão dos seus registros médicos e de serviço, alegando preocupações com a estabilidade psicológica de um soldado da ativa. Fiquei entorpecida. O ursinho de pelúcia pesava em minhas mãos, um ídolo profano. Este era o seu ataque final. Ele não estava apenas tentando ganhar no tribunal. Ele estava tentando me apagar. Ele estava atrás da única coisa que me restava e que era verdadeiramente minha carreira, minha honra, minha identidade como soldado do Exército dos Estados Unidos. Ele queria que eu fosse declarado mentalmente incapaz, um veterano com problemas, para que ninguém, nem o júri, nem a imprensa, nem o meu próprio comando, acreditasse em uma palavra do que eu dissesse. Foi um tiro mortal mirado diretamente na minha alma. Fiquei ali, no silêncio do meu quarto de hospital, com o urso manchado de sangue em uma mão e o telefone na outra. E naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Não de uma forma frenética e descontrolada. Foi uma ruptura limpa e brusca. O medo, a dor, a dúvida, a tristeza que haviam sido meus companheiros constantes por semanas, tudo se evaporou. Tudo o que restou foi uma clareza arrepiante e absoluta. As palavras me vieram à mente, sem que eu as convidasse, ecoando em minha mente tão claramente como se estivessem sendo convocadas em um desfile militar. As palavras que eu havia pronunciado com a mão direita erguida quando tinha 18 anos.
O juramento de alistamento: apoiarei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos contra todos os inimigos, estrangeiros e nacionais. Doméstico. A palavra me atingiu como um golpe físico. Marcus Thorne, um homem que usava seu poder para silenciar e abusar, um homem que escondia sua corrupção atrás de um broche de bandeira e discursos patrióticos. Ele não era apenas meu padrasto. Era um inimigo doméstico. Era uma ameaça aos próprios princípios de honra, verdade e justiça que meu pai, e agora eu, juramos defender. Não se tratava mais de uma disputa familiar. Era uma questão de dever. Jéssica, fique na linha, eu disse, com a voz baixa e serena. Com a mão livre, abri meus contatos e encontrei o número privado dele. Meu polegar estava firme como uma rocha enquanto eu apertava o botão de chamada. Ele atendeu no segundo toque, com a voz transbordando uma preocupação presunçosa e condescendente. Marie, que bom que você ligou. Espero que tenha tido tempo para pensar. Eu o interrompi. Não havia raiva na minha voz, apenas gelo. Ouça-me com atenção, senador, eu disse. O título foi uma escolha deliberada, uma arma para estabelecer os novos termos do nosso noivado. Você acabou de cometer um erro fatal. Houve um silêncio surpreso da parte dele. Continuei, minhas palavras medidas e precisas, cada uma delas um tiro certeiro. Você atacou um soldado do exército dos Estados Unidos. Você profanou o legado de um oficial caído para chantagear a filha dele. Isso nunca foi uma questão de dinheiro, e você sabe disso. É uma questão de honra. E eu juro pela memória do homem que você está tentando manchar que usarei tudo o que tenho e tudo o que sou para expor você exatamente como você é. Fiz uma pausa, deixando o peso da minha promessa se acomodar no silêncio. O jogo acabou. E antes que ele pudesse formar uma única sílaba para responder, encerrei a ligação. Meu coração batia forte contra as costelas, não de medo, mas de uma sensação selvagem e estimulante de libertação. A linha havia sido traçada. A batalha havia começado. Eu havia me posicionado. Se você acredita que vale a pena lutar pela honra de um soldado, clique em curtir agora mesmo. E nos comentários, quero que você escreva as 2 palavras que mudaram tudo para mim: inimigo doméstico. Vamos mostrar a eles que não vamos recuar. Imediatamente, voltei a ligação para Jéssica. Minha voz estava calma, minha mente clara pela primeira vez em semanas. O caminho à frente era escuro e perigoso, mas pela primeira vez eu conseguia enxergá-lo. Jéssica, eu disse, meu tom não deixando espaço para discussão. Está na hora. Chega de defesa. Me diga o que preciso fazer. Minha ligação com Jéssica depois de desligar o telefone na cara do Marcus foi curta e direta. A raiva daquele momento havia esfriado, solidificando-se em algo muito mais útil, um propósito. O escritório de advocacia de Jéssica no centro de Washington, DC tornou-se nossa sala de guerra. Minha fisioterapia estava progredindo, e agora eu conseguia me locomover de muletas o suficiente para passar os dias lá, em meio a torres de livros de direito e ao zumbido constante da cidade. Uma parede inteira do escritório dela era um grande quadro branco. Logo se tornou um mapa caótico da nossa estratégia, coberto de cronogramas, nomes e setas desenhadas com marcador vermelho e preto. Marcus é esperto demais para deixar um rastro limpo de suas finanças, disse Jéssica certa tarde, batendo no quadro com uma caneta. Ele é um político. Ele sabe como esconder dinheiro. Nossa arma não está nos registros bancários dele. Está no passado do seu pai. Nossa principal ofensiva foi chamada de Operação FOIA. Seguindo a orientação especializada de Jéssica, protocolamos um pedido formal sob a Lei de Liberdade de Informação. Era uma aposta arriscada. Esses pedidos podiam ficar atolados em burocracia por meses, até anos, mas fomos específicos, mirando em todos os documentos, comunicações e relatórios pós-ação não editados relacionados a uma única missão, a Operação Falcão Quebrado, que ocorreu no distrito de Pinguai, na província de Kandahar, Afeganistão, durante o comando do meu pai. Precisávamos de uma verdade poderosa o suficiente para destruir a imagem imaculada que Marcus havia construído para si mesmo.
Enquanto esperávamos que as engrenagens do governo se movimentassem, concentrei-me no elemento humano. Fui encontrar o sargento Mor Frank Miller. Encontrei-o em um posto da VFW em um subúrbio tranquilo e operário de Maryland. O lugar cheirava a cerveja velha, fritura e velhas lembranças. O ar estava carregado com os fantasmas de guerras esquecidas. Frank estava sentado sozinho no bar, tomando uma cerveja leve, com os olhos fixos no jogo de beisebol que passava na TV acima, sem som. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, os anos haviam esculpido rugas profundas em seu rosto. No começo, ele me ignorou. Tem coisas que é melhor deixar enterradas, garoto, disse ele, com a voz grave e rouca. Ele não olhou para mim, mantendo o olhar fixo na televisão. É o preço. Não discuti. Não insisti. Apenas deslizei uma foto para ele pelo balcão. Era uma foto desgastada dele e do meu pai, abraçados, sorrindo diante de um V empoeirado em algum lugar no deserto. Dois jovens de uma vida atrás. Ele o considerava um irmão, sargento, eu disse baixinho. E agora minha mãe e o novo marido dela estão usando um segredo daquela época para destruir tudo o que ele era, para me destruir. Não estou pedindo que traia o exército. Estou pedindo que me ajude a proteger a honra de um soldado. Ele encarou a foto por um longo tempo. Finalmente, suspirou, um som pesado e estridente, e se afastou da TV, olhou para mim de verdade, pela primeira vez. Seu pai foi um herói, Marie. Não duvide disso nem por um segundo, começou ele, com a voz rouca de emoção. Mas heróis ainda são homens, e homens cometem erros. Ele me contou sobre a Operação Falcão Quebrado. Era para ser uma simples incursão a um suposto esconderijo do Talibã. Mas as informações eram ruins. A casa não era um esconderijo. Era uma casa de fazenda. Um erro na cadeia de comando, uma falha de comunicação vinda de cima, levou a um incidente com vítimas civis. Um incidente grave. Uma família inteira, pais, filhos, foi pega no fogo cruzado. Exterminada. Não foi uma ordem do seu pai, disse Frank, com um olhar distante. Mas era uma ordem dele, uma responsabilidade dele, e aquele peso quebrou algo nele. Ele passou o resto da sua missão tentando consertar as coisas, discretamente, usando seu próprio salário para ajudar o que restava da aldeia daquela família. As palavras da minha mãe ecoavam na minha cabeça, dinheiro de penitência egoísta. Ela havia distorcido o ato privado de expiação dele em uma traição egoísta contra ela. A verdade era muito mais dolorosa e muito mais nobre do que a mentira cruel dela. O fundo, sussurrei, a compreensão se aprofundando. O fundo memorial que ele me deixou. Não era penitência por nos deixar. Era para eles. Frank apenas assentiu lentamente, com um olhar triste. Ele me contou que havia um jovem especialista na unidade deles, um cara da comunicação, que havia documentado todo o incidente em um disco rígido pessoal, entrevistas, fotos, tudo. O garoto foi dispensado com honras mais tarde, abalado pelo que viu. E então Frank me deu a última peça do quebra-cabeça, a peça que conectava o passado ao presente. Esse especialista, depois que saiu, trabalhou na segurança privada para sobreviver, disse Frank, tomando um último gole de cerveja. Ele trabalhava na equipe de segurança de um político local promissor no norte da Virgínia. Ele fez uma pausa, olhando-me diretamente nos olhos. Um cara chamado Marcus Thorne. O ar abandonou meus pulmões. O barulhento salão do VFW pareceu ficar em silêncio. Um arrepio gelado percorreu meu corpo, frio e cortante. Tudo se encaixou. O jovem soldado, sobrecarregado por um segredo terrível, consegue um emprego e, talvez em um momento de fraqueza ou confiança equivocada, confia em seu novo chefe carismático. Marcos sabia. Ele não apenas suspeitava. Ele sabia de tudo. Ele guardava essa informação, esse segredo terrível e trágico, desde o início. Ele a usará para controlar minha mãe, para dobrá-la à sua vontade. Ele se casara com uma viúva estrela de ouro, não por amor, mas pelo capital político, enquanto empunhava a arma que poderia destruir o legado de sua heroína.
minha tristeza pelo meu pai foi subitamente eclipsada por uma raiva intensa e concentrada. Ele não era um herói imperfeito. Era um bom homem que havia sido assombrado. E Marcus Thorne havia pegado essa assombração, essa dor pessoal, e a transformado em uma ferramenta para sua própria ambição. Uma semana depois, recebi um telefonema da Jéssica. Sua voz estava elétrica. Marie, você não vai acreditar. Nosso pedido de FOIA foi acelerado. Alguém de dentro do Pentágono o aprovou. Naquela noite, ela veio ao meu pequeno apartamento temporário perto do hospital. Ela segurava um único pendrive preto. Aqui está, Marie, disse ela, com uma expressão séria. O relatório completo, sem censura, da Operação Falcão Quebrado, depoimentos de testemunhas oculares, tudo. Tem certeza de que quer saber? Olhei para o pequeno pedaço de plástico e metal em sua mão. Era a verdade. Era a arma. Era a história real do meu pai. Meus dedos tremeram levemente quando estendi a mão e peguei o presente. Preciso, eu disse. O baile de homenagem anual das famílias Estrela de Ouro foi a maior conquista de Marcus Thorne. Foi realizado no grande salão do Hotel Hyatt, em Washington, D.C., um salão repleto de lustres de cristal e poder político. O ar cheirava a dinheiro, perfume caro e hipocrisia patriótica. Esta festa era a pedra angular de sua imagem pública. Marcus Thorne, o marido dedicado de uma viúva estrela de ouro, o defensor das famílias militares. Esta noite, seria o palco de sua execução. Assisti a uma transmissão ao vivo de um carro estacionado do outro lado da rua enquanto Marcus subia ao palco, banhado pelo brilho quente dos holofotes. Ele parecia um verdadeiro estadista, com um sorriso perfeitamente calibrado para as câmeras. Ele começou seu discurso, com a voz ressoando com sinceridade praticada, repleta de chavões sobre sacrifício, honra e a dívida que temos com nossos heróis caídos. Ele não fazia ideia de que era um homem morto. Não sabia que naquele exato momento, Jessica Riley, sentada em uma cafeteria a 2 quarteirões de distância, estava enviando um e-mail. Os destinatários eram os chefes de redação e repórteres políticos seniores de todos os principais veículos de comunicação presentes naquele salão. Em anexo, havia um arquivo protegido por senha, uma bomba digital. Dentro, o relatório não editado da Operação Falcão Quebrado, uma declaração sob juramento do sargento Mor Frank Miller e um resumo detalhado, completo com registros bancários mostrando como Marcus havia usado essas informações para controlar financeiramente minha mãe. Marcus estava se aproximando do clímax emocional de seu discurso. E assim homenageamos aqueles que deram tudo de si, bradou ele, com os braços estendidos. Foi a minha deixa. Saí do carro. Eu estava usando meu uniforme de serviço militar, o uniforme azul de gala, perfeitamente passado, com o latão da fivela do meu cinto brilhando. Minhas medalhas estavam alinhadas com precisão militar. Eu não usava mais cadeira de rodas, mas ainda precisava de uma única muleta preta de alumínio para apoiar minha perna direita. Atravessei o saguão do hotel, e os rostos de lobistas e assessores políticos se voltaram para me encarar. Não olhei para eles. Meus olhos estavam fixos nas portas do salão de baile. Um recepcionista tentou me impedir, pedindo meu convite. Eu apenas o encarei, e ele se afastou. Empurrei as pesadas portas de carvalho. A sala ficou em silêncio, não gradualmente, mas instantaneamente, como se um interruptor tivesse sido acionado. Centenas de conversas cessaram no meio da frase. O tilintar das taças de champanhe cessou. Todas as cabeças naquela sala, todas as câmeras das afiliadas de notícias locais, se voltaram para mim. No palco, Marcus congelou. Seu sorriso ensaiado congelou. Suas palavras morreram na garganta. Ele me encarou, os olhos arregalados de uma confusão que rapidamente se transformava em pânico. Vi minha mãe na mesa principal, resplandecente em um vestido azul marinho. A cor desapareceu de seu rosto, deixando-o como uma máscara fantasmagórica, branca como giz. Ela parecia um fantasma. Não disse uma palavra. Simplesmente comecei a caminhar em direção ao palco, com passos lentos e deliberados.
O único som no vasto e silencioso salão de baile era o ritmado e ecoante tum-clique da minha muleta e do meu pé bom no chão de mármore polido. Era o som de um relógio tic-taqueando. Era o som de um fusível queimando. Parei aos pés do palco, com os olhos fixos em Marcos. Não precisei dizer nada. A bomba da Jéssica tinha um temporizador. No mesmo instante, a tela enorme atrás de Marcos, que exibia uma apresentação de slides de bom gosto com famílias de militares sorridentes, piscou e mudou. A apresentação de slides desapareceu. Em seu lugar, apareceu um único arquivo de áudio, com sua forma de onda pulsando como um batimento cardíaco. Então, sua voz preencheu o salão, amplificada pelo sistema de som de última geração. Espero que você tenha tido tempo para pensar sobre isso. Era a gravação da minha última ligação com ele. Seu tom presunçoso e condescendente era inconfundível. Então veio minha voz, fria e clara: você atacou um soldado do exército dos Estados Unidos. Suspiros percorreram a multidão. Antes mesmo de a gravação terminar, a tela mudou novamente. Agora exibia páginas digitalizadas do relatório oficial, antes confidencial, de Kandahar. Frases-chave estavam destacadas em vermelho: baixas civis, erro na cadeia de comando, avaliação de danos colaterais. No mesmo instante, um novo som preencheu a sala, uma vibração sincronizada. Eram os telefones de todos os jornalistas presentes, vibrando e acendendo com a notificação do e-mail de Jéssica. A senha era simples: Kandahar. O império de Marcos estava desmoronando em tempo real, ao vivo na televisão. Ele finalmente se recuperou da paralisia, acenando freneticamente para os técnicos de audiovisual no fundo da sala. Desliguem isso! Desliguem isso agora! Gritou, com a voz embargada, a máscara de estadista completamente perdida. Mas era tarde demais. A tela mudou uma última vez. Agora, mostrava um vídeo, um depoimento pré-gravado de um homem de pouco mais de 40 anos, com o rosto marcado por uma dor que o tempo não havia apagado. Era o especialista em comunicações da unidade do meu pai. Meu nome é Kevin Price, disse ele, com a voz baixa, mas firme, e preciso contar o que realmente aconteceu durante a Operação Falcão Quebrado e como o senador Thorne usou essa informação contra a família do Capitão Wolf. Os murmúrios silenciosos no salão de baile explodiram em um rugido. Repórteres se apressavam, gritando perguntas, seus celulares erguidos para registrar o caos. Marcos estava no palco, piscando sob os holofotes, um animal acuado. Ele agarrou o microfone, gaguejando: isso é um ataque repugnante, politicamente motivado, uma campanha de difamação. Mas ninguém estava ouvindo. Suas palavras eram apenas ruído, abafadas pelo estrondo da verdade. Desviei o olhar dele e olhei para minha mãe. Procurei em seu rosto qualquer sinal de remorso, qualquer vislumbre da mulher que me criará. Não encontrei nenhum. Eu vi apenas o terror cru e animalesco de uma pessoa que acabará de perder tudo: seu status, sua segurança, seu mundo cuidadosamente construído. E eu não senti a emoção triunfante que esperava. Não havia alegria, nem satisfação, apenas um vazio profundo e oco, uma calma fria e silenciosa. Eu tinha feito o que vim fazer. Eu tinha falado a verdade, não por vingança, mas para deixar registrado. Eu tinha defendido a honra do meu pai, não a lenda impecável, mas o homem bom e complexo que ele realmente era. Do outro lado da sala caótica, em meio ao mar de rostos em pânico e flashes de câmeras, vi Jéssica parada perto de uma saída de serviço. Ela estava apenas observando. Nossos olhares se encontraram. Ela não sorriu. Apenas me deu um único e solene aceno de cabeça. A batalha havia terminado. A queda da casa Thorne foi rápida e total. Nos dias seguintes à festa, Marcos foi preso. Sua imagem pública perfeita foi incinerada em uma tempestade de cobertura da mídia. Ele enfrentou uma série de acusações federais, de agressão e manipulação de testemunhas a crimes financeiros relacionados à sua campanha. Sua carreira política não estava apenas encerrada. Era terra arrasada. Minha mãe, Elaner, também foi acusada como cúmplice.
A bela mansão no norte da Virgínia, palco do meu ataque, foi apreendida por agentes federais. Sua entrada imponente foi isolada com fita amarela de cena do crime. O império que eles construíram com base na minha dor e no segredo do meu pai havia virado pó da noite para o dia. A imprensa me pintou como um herói, um soldado corajoso que havia denunciado um político corrupto. Me chamaram de corajoso, de delator, mas eu não me sentia um herói. Eu apenas me sentia vazio. A adrenalina da luta havia sumido, deixando para trás uma exaustão profunda. Eu estava aprendendo que vencer uma guerra é muito parecido com sobreviver a um naufrágio. Você está vivo, mas é abandonado tremendo em uma praia deserta, cercado pelos destroços de tudo o que um dia conheceu. Alguns meses depois que Marcos teve sua fiança negada e minha mãe se declarou culpada por uma acusação menor, recebi uma carta com carimbo postal da cadeia do condado. Era dela. Ela queria me ver. Jéssica me aconselhou a não ir, você não deve nada a ela, Marie. Você não precisa do encerramento dela para seguir em frente. Ela tinha razão. Mas eu sabia que tinha que ir, aquilo não era para ela. Era para mim. Eu precisava ser a pessoa a encerrar oficialmente aquele capítulo da minha vida. Encontrei-a na sala de visitas do centro de detenção do condado. Era um lugar frio e sem alma, que cheirava a desinfetante e desespero. Estávamos separados por uma grossa vidraça de plexiglas riscada. A mulher do outro lado era uma estranha. A elegante e bem cabeluda Elaner Thorne havia sumido. Em seu lugar, havia uma figura diminuída em um macacão laranja desbotado, com os cabelos loiros sem vida e raízes escuras à mostra, os olhos fundos e vazios. Ela pegou o fone de plástico rígido do seu lado do vidro. Eu atendi o meu. Ela começou a chorar imediatamente. Eram lágrimas confusas e desesperadas. Ela disse que sentia muito. Disse que Marcos a havia manipulado, que ela tinha tanto medo de perder tudo. Disse que me amava, que sempre me amou. Mas as palavras eram vazias. Não tinham peso. Eu ouvia, mas não estava ouvindo o pedido de desculpas de uma mãe. Eu ouvia o apelo calculado de uma mulher tentando construir um caso para uma pena mais branda. Eu não era mais sua filha. Eu era uma testemunha de caráter para sua audiência de liberdade condicional em 5 a 7 anos. O amor de que ela falava era uma estratégia, não um sentimento. Eu não era sua filha. Eu era seu último recurso. Quando ela terminou, com a voz embargada pelos soluços, coloquei a palma da mão espalmada contra o vidro frio e inflexível que nos separava. Eu te perdoo, eu disse. E o mais estranho é que eu falava sério. As palavras soaram verdadeiras ao saírem dos meus lábios. Eu te perdoo por ser fraco. Eu te perdoo por estar com medo. Mas não consigo esquecer o que você fez. Respirei fundo, sentindo o ar viciado do quarto encher meus pulmões. Estou te perdoando não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Preciso seguir em frente com a minha vida, e não posso fazer isso se estiver carregando todo esse ódio comigo. É muito pesado. Seu rosto, por um instante, brilhou de esperança. Ela pensou que aquilo era uma reconciliação. Eu precisava extinguir essa esperança pelo bem de nós dois. Mas você não é mais minha mãe, eu disse, com a voz gentil, mas firme. A mulher que me criou não teria feito o que você fez. Não posso ter você na minha vida. Adeus, Elaner. Coloquei o fone de volta no gancho, interrompendo seu protesto chocado. Levantei-me e fui embora sem olhar para trás, deixando meu passado do outro lado daquele vidro para sempre. Depois da visita, não voltei para casa. Dirigi até o Cemitério Nacional de Arlington. A dignidade silenciosa do lugar me envolveu como um cobertor reconfortante. Não fui ao túmulo do meu pai. Não estava preparado para isso. Em vez disso, caminhei até o túmulo do soldado desconhecido. Fiquei ali por mais de 1 hora, observando as sentinelas do 3º Regimento de Infantaria realizarem seu ritual solene e perfeito. 21 passos. Vire-se e encare o túmulo por 21 segundos. Vire-se novamente.
21 passos. Seus movimentos eram impecáveis, um testemunho de disciplina, honra e dedicação a algo muito maior do que qualquer indivíduo. Ninguém sabe os nomes dos soldados enterrados ali. Suas histórias individuais se perderam no tempo, mas seu legado de sacrifício supremo, de serviço anônimo, é imortal. É um legado de ação, não de identidade. E percebi que meu pai era assim também. A verdade falha de Kandahar não apagou seu sacrifício. Isso não anulou os anos de serviço honroso ou o amor que ele tinha por seu país e por mim. Simplesmente o tornou humano. Um bom homem que carregou o pesado fardo de um erro cometido na névoa da guerra e que tentou, à sua maneira silenciosa, expiá-lo. O legado dele, finalmente entendi, não era definido pela mentira que minha mãe contou, nem mesmo pela verdade complexa que eu havia descoberto. Era definido por toda a sua vida. E meu legado, não seria definido pelo que fizeram comigo. Seria definido pelo que eu fizesse em seguida. Parado ali, observando o soldado solitário guardar o túmulo de seus irmãos sem nome, finalmente senti uma sensação de paz. A guerra havia realmente acabado. Agora eu precisava descobrir como viver no mundo que lutei para criar. Parado no túmulo do soldado desconhecido, percebi que legado não é algo que se herda em testamento. É algo que se constrói com a vida. Depois que minha perna sarou completamente, me vi diante de uma encruzilhada. Eu tinha todos os motivos para pedir baixa médica, deixar o exército e as memórias dolorosas para trás e construir uma vida civil tranquila. Uma parte de mim queria isso, mas escolhi ficar. O exército, com todas as suas falhas, era minha verdadeira família. A irmandade que eu tinha com meus colegas soldados era mais real e confiável do que os laços de sangue que me traíram. Mas eu não podia voltar a ser o mesmo soldado de antes. Meu caminho havia mudado. Candidatei-me à Escola de Formação de Oficiais. Depois de receber minha patente de segundo-tenente, escolhi minha designação. Solicitei ser destacado para o programa Sharp do Exército, o ramo de resposta e prevenção a assédio e agressão sexual. Eu queria me tornar a pessoa de que tanto precisei nos dias mais sombrios da minha própria crise. Alguém que ouviria sem julgar, que acreditaria sem hesitar e que lutaria pelos soldados que sofriam em silêncio. A cicatriz grossa e irregular na minha canela direita não era mais um sinal de fraqueza. Era um mapa. Era um lembrete da minha missão. O fundo memorial do meu pai, aquele que minha mãe tentará envenenar com suas mentiras, ainda estava intacto. Era uma quantia substancial, mas eu sabia que meu pai, o homem de verdade que eu havia compreendido, jamais iria querer que eu o guardasse só para mim. Seu ato de expiação pelo povo de Kandahar precisava se tornar um legado vivo, não apenas um número em uma conta bancária. Então, Jéssica e eu iniciamos uma nova missão juntas. Usamos o fundo como capital inicial para fundar uma organização sem fins lucrativos. Chamamos de Wolfach Shield. Nossa missão é simples: oferecemos serviços jurídicos gratuitos, aconselhamento para traumas e abrigo de emergência para cônjuges e filhos de militares vítimas de violência doméstica. Lutamos pelas vítimas silenciosas em uma comunidade que preza a força e frequentemente confunde silêncio com resiliência. Existimos para ser o escudo para aqueles que se sentem indefesos diante de um inimigo que vive dentro de sua própria casa. Nunca esquecerei nosso primeiro caso. Uma jovem, esposa de um oficial condecorado, veio ao nosso pequeno escritório em Arlington. Ela tinha um leve hematoma roxo na maçã do rosto, habilmente escondido sob uma espessa camada de corretivo. Suas mãos tremiam no colo. Ela estava apavorada e repetia a mesma frase sem parar: "Não quero arruinar a carreira dele." Era o mantra dos abusados, a corrente que os mantinha acorrentados aos seus algozes. Não me sentei diante dela como oficial do exército ou diretor de uma organização sem fins lucrativos. Puxei uma cadeira ao seu lado, joelho com joelho, e sentei-me ali simplesmente como Marie. E contei-lhe a minha história. Contei tudo a ela, sobre o chão de mármore, a frieza da minha mãe, o ursinho de pelúcia manchado de sangue e a longa e solitária estrada de volta. Quando terminei, ela olhou para mim, através das lágrimas, vi algo mudar em seus olhos. Era uma pequena faísca, mas estava lá.
Esperança. Eu não estou sozinha, ela sussurrou, as palavras quase inaudíveis. Não, eu disse, minha voz cheia de uma certeza que vinha do mais profundo da minha alma. Você não está sozinha. Naquele momento, entendi o que o autor Viktor Frankl queria dizer quando escreveu que a busca do homem não é pela felicidade, mas por um significado. Minha vida não era feliz no sentido tradicional. Era marcada, mas, pela primeira vez, profundamente significativa. Esta manhã, fui correr ao longo do rio Potomac. O ar estava fresco e revigorante, e o sol começava a nascer, pintando o céu em tons de laranja e rosa atrás do monumento a Washington. Enquanto corria, minha perna direita parecia forte e segura sob mim. Não sinto mais o ódio ardente por Marcos nem a dor profunda da traição da minha mãe. Eles agora são apenas fantasmas, personagens de um capítulo da minha vida que já terminou há muito tempo. O poder deles sobre mim se foi. Minha vida está cheia agora. Minha família é a Jéssica, que discute comigo sobre futebol aos domingos. É o meu pelotão, os jovens soldados que lidero e protejo. São as mulheres e crianças do Wolfpack Shield, cuja coragem me inspira todos os dias. Meu pai me deixou um legado de honra. Foi uma fundação, mas sobre ela construí um novo legado, tijolo por tijolo, com dor. Um legado de cura. Um legado de esperança. Meu nome é Marie Wolf. Sou uma sobrevivente. Sou uma soldado. E minha história está apenas começando. Obrigada por ouvir minha jornada. Cada sobrevivente tem uma história e, mais importante, um legado que constrói a cada dia. Se esta história ressoou com você, quero que deixe um comentário com apenas uma palavra: legado. É uma promessa silenciosa para você mesmo e para esta comunidade de que sua história não é definida pelo seu passado, mas pelo que você escolhe construir a seguir. Curta este vídeo para que ele alcance outras pessoas que precisam saber que não estão sozinhas e inscreva-se para mais histórias de força e sobrevivência. Mantenha-se forte.